Nosso secretário municipal, agora começou, a nosso secretário municipal da Fazenda, Davi Severini, já foi nosso parceiro aqui em outros momentos. Agradeço a tua participação, a tua disponibilidade, sempre com a entidade. Quero te pedir para a gente poder fazer a gravação e publicação desta live, porque agora a gente tem aí, então, a Lei Geral de Proteção de Dados, que nos exige fazer essa autorização e também essa publicação. Nos autoriza, secretário? Autorizados. Tá certo, muito obrigada. Antes de nós iniciarmos, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos mantenedores, a Clínica Rebelato e a Dana, nosso patrocinador Sicredi e a parceria com a Caergues. Nós teremos até às 9h30 uma palestra, uma participação onde o secretário vai estar nos apresentando como aconteceu, né, nestes 6 primeiros meses de governo, o seu trabalho, como aconteceu até aqui, principalmente pelo impacto da pandemia, e os próximos 4 anos, se é que é possível fazer uma projeção tão longa, né, Davi? É um grande desafio. Hoje em dia a gente tem olhado as coisas muito mais a curto prazo, é tudo muito mais dinâmico, então a gente vai poder conversar sobre isso, né, sobre essa possibilidade de uma projeção de 4 anos. Então ele vai ter uns 20 minutos para isso, depois nós teremos a participação dos nossos diretores, que vão entrar fazendo alguns questionamentos também voltados para este tema, e 9h30, então, nós encerramos nossa live. Está contigo a palavra, então, Davi, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina, presidente da SIGA, obrigado pelo convite, formulado uns 2 meses atrás, aí, numa outra conversa que tivemos, né? Bom dia aos demais assistentes, participantes, ao Regis, ex-presidente da SIGA, ao Perrone, ao Rafael, secretário, ao prefeito Marco Alba, ex-prefeito, quem sabe o nosso governador, se depender das lições de Gravataí, chega lá com facilidade. Acho mais fácil ele se eleger governador do que a briga interna no partido. Essa temática de nós falarmos aqui dos 6 meses, bom dia também ao Zagonel, que estava conosco nos últimos minutos da reunião. Ela foi proposta naquela nossa última conversa de 2 meses atrás, e ainda me lembro que eu sugeri, olha, vamos falar lá no final de junho. A gente vai ter um recorde de semestre, a gente vai ter superado, pelo menos intencionávamos na época ter superado algumas questões como a Previdência, por exemplo. Acho que a gente vai ter condições de descortinar o cenário do ano e também nos próximos 4 anos de maneira mais sólida, pisando em terreno mais sólido. E é nessa condição que a gente chega hoje, dia 30 de junho. Nós tivemos um primeiro semestre banhado aí pela situação da Covid, né, totalmente influenciado pela situação da pandemia, os senhores acompanharam, mas o município se saiu muito bem, na minha avaliação, nesta questão do enfrentamento da pandemia. E, embora seja um assunto aparentemente estranho à Fazenda falar de pandemia, a gente aprendeu nos últimos 18 meses que a economia ela está visceralmente ligada a essa questão sanitária. Vide que a GM até hoje tem dificuldade de retomar a produção por conta da falta de semicondutores, que tem origem na descontinuidade da produção e que tem origem na alocação desse material em eletrodomésticos, eletroeletrônicos, nos itens de uso doméstico que levam esse material, porque as pessoas no mundo inteiro ficaram em casa e a demanda por esse produto cresceu muito mais do que por carros e, de certa maneira, a indústria fornecedora desta matéria-prima realocou, redirecionou sua força de produção para aquele setor. Então, hoje, me lembro que a Ana Cristina, 2 meses atrás, falou, é possível fazer, vocês estão considerando a contingência no planejamento de médio prazo? Eu disse, olha, o Brasil não tem experiência de fazer planejamento de guerra, né? Não tem essa prática, mas vamos ter que aprender. Então, hoje ficou evidente para nós que é impossível dissociar a questão sanitária da questão econômica. E essa é a primeira
pontuação que eu gostaria de fazer. Gravataí saiu muito bem, vem se saindo muito bem, não vamos falar em pretérito, mas é uma coisa que ainda está presente entre nós, no enfrentamento da pandemia, totalmente bancada com recursos próprios. Não temos tido auxílio governamental federal, a exemplo do ano passado, e mesmo assim temos conseguido fazer frente a todo o esforço sem que isso provoque um buraco no nosso financiamento, na nossa condição de caixa. E essa é a primeira informação boa, então, que eu gostaria de passar, e eu tive a oportunidade de dizer isso semana passada, num evento aqui no hospital, quando o hospital anunciou a duplicação da UTI, e estava pincelando agora há pouco aqui para os convivas aqui, antes de abrir a reunião, a resiliência da economia de Gravataí é algo impressionante, porque apesar da restrição da atividade econômica, apesar de esboçarem lockdowns, apesar da questão de que a nossa matriz industrial ela é mundial, ela sofre os reveses do comportamento mundial, ainda assim a receita de Gravataí cresceu 13% nesse semestre em relação ao semestre do ano passado. E se cresceu 13% em relação a um semestre do ano passado, em que 3 meses daquele semestre não tinha Covid, nós passamos a sofrer com a Covid lá em março, 20 e poucos de março, sinal de que se não estivéssemos sofrendo essa restrição agora, nós estaríamos voando muito mais alto. E é bom que se diga que naquele primeiro trimestre de 2020, a economia já crescera 13% em relação ao ano anterior, a receita do município. Então, nós estamos com 13% de novo, esse é um número emblemático, talvez, num cenário de crise econômica. E isso demonstra como, de fato, a atividade econômica de Gravataí ela é resiliente, ela é diversificada, embora a indústria talvez sofra mais nesse momento com restrição de produção, ela ainda assim está conseguindo encontrar alternativas. Isso considerando que o ex-prefeito Marco Alba, ali em novembro, dezembro do ano passado, baixou o índice de reajustamento de tributos do município do IGPM para o IPCA. Pegou o que seria 24% e transformou em 4%. Nem todos os municípios fizeram isso. São Leopoldo não fez, outros municípios não fizeram. E nós fizemos. Então, com felicidade que a gente percebe que aquela máxima liberal econômica, e eu sei que aqui, se não todos, a imensa maioria da assistência comunga dessa ideia, de que menos tributos gera mais receita, porque descomprime a produção econômica a ponto de ela se ampliar e acabar botando mais para dentro do que se estivesse asfixiada por uma carga tributária tão alta. Claro que a liberdade do município em mexer em tributos ela é mais restrita, mas naquilo que nos tocou naquele período, lá em 2020, o prefeito Alba tomou a decisão correta. Bancou essa decisão que depois acabou sendo seguida por vários outros setores. Então, hoje nós estamos com um crescimento de 13%, com um IPCA de 5%. Nós estamos tendo um crescimento real de 8%. E isso não é pouca coisa num cenário em que até 40 dias atrás se falava de PIB negativo. Agora está se falando de PIB de 5%, de crescimento de 4,5%, de 5%. Bom, se isso acontecer, se nós chegarmos até lá, significa que, de verdade, nós vamos chegar a crescer 7%, nós vamos reverter um negativo de 2% para um positivo de 5%. E aí, nós Gravataí, que já vem tendo essa boa performance, certamente melhora ainda mais a sua performance. Né? Então, esse é um dado que não pode faltar, é por isso até que nós aprazamos essa conversa para hoje, o último dia do semestre, para a gente fazer um recorte de semestre, porque a partir dele a gente pode projetar o futuro. Também é importante que a gente mencione, e é a conquista legislativa do governo, eu entendo, a reforma da Previdência. Essa reforma ela já é debatida e decantada no âmbito do governo e com os seus colaboradores desde 2015, 2016, de maneira muito intensa, quando o déficit, após 2 ou 3 auditorias que fizemos no Instituto de Previdência, o déficit saltou de 230 milhões para 1 bilhão e 100 milhões. Saltou, não, ele era de verdade isso, mas contabilmente ele não aparecia dessa forma, essas auditorias revelaram isso, e naquela oportunidade, com muita propriedade, com muita austeridade, a gente comunicou o seguinte: bom, para atender esse abismo, nós vamos ter que sofrer todo mundo junto, inclusive com restrições de reposições salariais.
E assim fizemos, e nunca foi, de maneira alguma, negligenciada essa condição. Ela era a condição sine qua non para a gente poder resgatar nossa regularidade fiscal, nossa credibilidade, nossa solvência perante o Instituto e, de certa maneira, oxigenar o próprio Instituto na medida em que a gente, em 2013, o prefeito Marco instituiu uma alíquota complementar de 3,66% sobre a folha e agora, esse ano, nós estamos com uma alíquota de 26% sobre a folha. Né? Então, lá nós pagamos 4 milhões de reais, 3 milhões de reais, e agora nós estamos pagando 45 milhões de reais. E essa progressão de 4% ao ano iria até 2035, quando chegaria a 72%, e assim se manteria até 2043. Isso de fato, significa, já hoje, a paralisia da capacidade do município de investir. Né? Isso significa alocar recursos totalmente do tesouro, do nosso esforço tributário, da contribuição que a classe empresarial deposita nos cofres do município a título de tributos, alocar completamente para financiar esse déficit. E aí, desde 2019, quando a emenda constitucional 103 foi aprovada no âmbito do Congresso, nós botamos isso no horizonte, o prefeito Marco mesmo já entabulava esse assunto no ano passado, e aí, com o advento da pandemia, perdeu a relevância, de fato, perdeu a necessidade. A emenda constitucional, a Lei Complementar 173 nos permitiu não pagar a Previdência no ano passado, e isso deu o fôlego que o Caixa precisava e dispensou, digamos assim, que pautássemos aquele assunto naquele momento, além do que não era um momento oportuno por todas as circunstâncias que a gente sabe que aconteceram de restrição, de convívio e tal. Porém, esse ano se tornou improrrogável, inadiável. O prefeito Zafalon pautou isso durante a campanha, aí na sigla, inclusive, num debate feito pela sigla. Ele corajosamente disse: eu farei a reforma da Previdência, porque entendo que o município não pode arcar com esse financiamento milionário. Então, logo assumiu o governo, instituiu uma comissão de estudos, de análise, de negociação, que foi a que levou esse assunto até o final, até a semana passada. E tivemos, felizmente, a maturidade, a compreensão do nosso poder legislativo, dos nossos vereadores, uma demonstração de que Gravataí, de fato, vive um momento diferenciado. E eu não sou morador de Gravataí, mas eu trabalho aqui há 9 anos, então eu gosto de pensar que eu sou uma testemunha ocular privilegiada da coisa. Gravataí se qualificou muito nos últimos anos, enquanto classe política, enquanto comunhão política para alavancar a cidade. E tem o suporte, por exemplo, da sigla, que, por exemplo, nesse caso da Previdência, soube se manifestar publicamente e dizer: olha, somos favoráveis, precisamos, entendemos que sim, que é hora de reformar. Então, essa é uma nota a mais importante na minha avaliação, não apenas do semestre, mas do governo, porque ela não encaminha soluções para esse governo, e sim para o município. A gente sempre disse isso: não era uma reforma de governo, é uma reforma de Estado, é uma reforma importante para o município, né? Na medida em que a gente vai agora, sim, descomprimir o caixa do Tesouro e poder realocar para outros setores que vinham sendo mitigados ano a ano para poder financiar esse déficit, especialmente a saúde, que é uma grande secretaria e com um grande orçamento, e a própria Secretaria de Obras. Então, é importante destacar isso como a grande conquista legislativa, não apenas desse semestre, mas do governo, embora temporalmente tenhamos que colocá-la no semestre. Né? E é a partir deste cenário, presidente Ana, de receita de 13%, de previdência equacionada, de uma expectativa muito forte de que a vacinação ela chegue a um patamar aí até setembro, outubro, a ponto de devolver a tranquilidade para o setor produtivo e para toda a sociedade em geral, escolas, indústrias, comércio, a vida voltar ao normal, que a gente pôde, com esses pressupostos que a gente formatou o nosso plano plurianual. Né? Então, tu disseste há pouco, quem é que consegue planejar 4 anos? Por força de lei, por princípio constitucional, o poder público tem sim que fazer uma projeção de 4 anos. A gente está entregando hoje, dia 30, na Câmara de Vereadores, o nosso PPA de 2022 a 2025, com essas soluções já ali contempladas, né? Tanto
na economia, por exemplo, da própria Previdência, que está realocada, então, em outras secretarias, e com isso está reequilibrando ações, em especial na saúde e na obras, mas não somente, né? Também uma previsão, nós estamos considerando um crescimento de PIB e um índice de inflação fornecidos pelo Bacen, pelo Banco Central, algo como 6% ao ano, 2,2% de PIB, 3,6%, 3,7% de IPCA, como o nosso índice de crescimento. E aí, daqui a pouco, alguém vai dizer, tá, mas está crescendo 13%, mas está considerando 6%. O que acontece? A AGM, e eu sei que é um bloco, nós vamos falar disso mais a miúde dali a pouquinho, mas a AGM, estando parada, ela joga um papel muito decisivo no ICMS que teremos a recolher a partir do ano que vem, 22 e 23, porque ela já teve parada no ano passado. Então, isso a gente também está levando em consideração na nossa estimativa de receita, de comportamento da receita, para termos uma projeção conservadora e podermos, sim, ser surpreendidos positivamente ao longo do tempo, que nós não desejamos, e essa foi a praxis nos 8 anos do governo Marco Alto, não desejamos ser surpreendidos negativamente. É melhor estarmos preparados do ponto de vista de um cenário pessimista de despesa do que criar um bolsão de despesa a descoberto e voltar àquela roda viva de sermos inadimplentes. Hoje, dia 30 de junho de 2021, o município de Gravataí está rigorosamente em dia com todos os seus fornecedores. Quando eu digo rigorosamente em dia, ontem nós pagamos os vencimentos de ontem. Hoje pagaremos os vencimentos de hoje. Quando assumimos, nós tínhamos 3 meses de atraso, né? Então, esse é um trabalho de continuidade, ele é um trabalho que não se resolve da noite para o dia, o setor público é moroso. Felizmente, Gravataí dá a resposta, né? E eu sei que daqui a pouco eu vou falar de TBI aqui, e esse assunto vai pautar, bom, tributo, mas é isso mesmo, é assim que a gente consegue ter essa solvência, ter esse equilíbrio, mas estamos num local em que a economia ela é pujante, ela é vibrante e ela dá a resposta. Talvez essa receita não vingasse, né, não fosse tão bem sucedida em alguns outros locais do estado. Mas esse é o nosso cenário e acredito que a gente tem um desafio grande também, mas bem mais fácil do que o enfrentado no último período, nos próximos 4 anos, já que, como bem disseste, nós agora estamos escolados, estamos vacinados com essa situação toda de crise sanitária, não podemos nos dar o luxo de ser pegos de surpresa e dito, eu pensei que isso estava superado e fiz um planejamento otimista. Não podemos. Então, a gente tem, sim, uma prática hoje muito mais conservadora, muito mais sóbria, muito menos alegre, vamos dizer assim, na questão de autorização de despesa, e isso nos garante esse equilíbrio que a gente está vivendo hoje. Eu recebo tuas informações de forma muito positiva, né, secretário? Porque se nós estamos rigorosamente em dia, ou seja, pagando conforme está previsto, dentro de um cenário onde são milhões de investimentos para um hospital de campanha, milhões de investimentos para vacinação, que eram coisas que não estavam previstas dentro desses 4 anos que precisam ser projetados, né? Ninguém conseguiu prever esta pandemia. Mas, ainda assim, conseguir estar em dia, parabéns pela gestão que vocês estão realizando, é algo que nos orgulha. Espero realmente que setembro e outubro a gente consiga aí ter uma normalidade. As pessoas praticamente estão vivendo como se fosse normal, apenas usando a máscara, alguns respeitando o distanciamento, utilizando álcool gel, mas acho que as coisas estão se encaminhando, e a gente tem notícias aí do Paulo Guedes, de que teremos um crescimento vertiginoso este ano. São palavras que nos enchem de esperança, né? De que realmente haja uma melhora. Mas a gente vê aqui a melhora, se a gente está dizendo que houve um crescimento real de 8%, ela realmente está acontecendo na prática. Então, não é só um discurso, né? As coisas estão acontecendo. A Sigra, ela tem uma grande preocupação em dar esse suporte aos empresários de Gravataí, aos nossos associados, mas todos eles acabam sendo beneficiados com as ações que a gente realiza. Como, por exemplo, o Pronamp, da última vez que foi liberado, na hora que nós íamos fazer um comunicado
para orientar as pessoas como fazer, buscar este recurso, em quais momentos seriam mais adequados que ele fosse buscado, acabou muito rápido. E quem realmente precisava ser beneficiado acabou não sendo, porque o gerente do banco dizia, não, fulano, esse juros é muito baixo, mesmo que tu não precise, pega e investe, porque tu vai ter um retorno disso. E aí quem realmente precisava não conseguiu ter esse acesso, né? Quem não estava na carteira daquele gerente. Então, hoje a Sigra está olhando para isso, querendo fazer contato com esses bancos, fazendo comunicado na sua rede, para conseguir orientar e que essas pessoas possam ter acesso. E também criamos o cashback, que é uma forma de as pessoas consumirem no mercado, no comércio de Gravataí, e poderem ser beneficiadas dentro de Gravataí. Então, eu compro numa loja, eu posso ter o cashback para usar em outra. Não é numa loja grande que fideliza o seu cliente somente naquela loja. Então, é para a região toda. O que está sendo feito? E tem algum programa de incentivo para o comércio local? Ontem, quando eu li esse item, eu acho que em algum momento aqui me foi soprado que falaríamos de incentivo, de contemplação de política de fomento ao comércio local. Eu confesso, é a pergunta mais desafiadora, porque a visão que eu tenho e que eu acho que o governo tem, ela é a seguinte: o que melhor nós podemos fazer para a classe empreendedora é sermos eficientes. O que melhor nós podemos fazer para a classe empreendedora é dotarmos o município de infraestrutura, mantermos a zeladoria do município bem feita, limpo, iluminado, seguro, né, serviços públicos de qualidade e, quiçá, reduzir tributos. Esse é o tripé que o poder público municipal tem em relação à atividade empreendedora. A liberdade tributária nossa, como eu disse, ela é limitada, nós não temos o poder indutor de desenvolvimento econômico com criação de linhas de crédito. Eu vejo municípios criarem microcrédito e coisa, francamente, me parece muito mais uma ação simpática do que efetiva no resultado. O que o município tem que fazer, sim, é prestar mais e melhores serviços em menos tempo de maneira mais barata. Essa é uma caminhada, como eu disse, não é fácil de chegar lá, mas a gente tem trilhado esse caminho. O prefeito Marco começou isso há 8 anos atrás de maneira muito obsessiva, inclusive, né? Modernização, desburocratização. Hoje o PPA que está indo para a Câmara tem um programa somente para ele, chamado de desburocratização. Instituímos uma Secretaria de Ciência e Tecnologia para tentar fazer com que a gente desburocratize. E o que significa desburocratizar? Significa agilizar o retorno para o cidadão, para o contribuinte, para o empresário, para o empreendedor. Significa baratear o serviço MEI, não ter daqui a pouco tanto custo para entregar aquela solução, e com isso poder me tornar mais barato para o arrecadador de impostos. Como eu disse, um exemplo foi dado em novembro e dezembro do ano passado, quando se baixou do IGPM para o IPCA todos os tributos municipais. Na prática, cortamos 20% na carne, né, na estimativa de receita. Não foram todos que fizeram, Gravataí fez porque trilhou um caminho para chegar lá. Esse caminho continua sendo trilhado. E nós temos que, sim, melhorar a nossa performance para poder atrapalhar menos. Mas, confesso, nós não temos hoje a contemplação de uma linha de crédito, de uma instituição de um microcrédito ou algo assim para a economia. De fato, o que a Fazenda e o município vêm trabalhando de maneira muito ostensiva é a facilitação da instalação de logísticas em Gravataí, porque entende que ali, e eu sei que também é um tema que a gente vai abordar, que entende que ali há uma virtude no que diz respeito à diversificação da atividade econômica, né? Porque aquilo ali completa uma vocação de Gravataí pela localização geográfica, pela espacialização, pela facilidade logística que tem hoje de rodovias, de estrutura fundiária, né? É quase que natural que Gravataí se torne o maior polo logístico do estado do Rio Grande do Sul no curtíssimo prazo. E isso vem, sim, tendo um olhar de fomento setorial por parte do governo, já desde 2013, porque
esta atividade ela tem se revelado não apenas altamente geradora de empregos e de um consumo colateral, né? Contrata mão de obra, contrata segurança, abastece caminhões e tal, mas ela tem, na maioria dos casos que a gente tem apreciado, ela tem trazido inquilinos que estão olhando e se especializando em e-commerce. Então, então é paradoxal, vocês estão incentivando o e-commerce e não estão incentivando o comércio de rua. A gente está percebendo o caminhar da humanidade. A humanidade está caminhando para esse setor, ela está consumindo esse setor. Quem observou os boletins aí dos últimos 18 meses viu que é o setor que cresceu 38%, 42% na economia brasileira, talvez o único. E, felizmente, Gravataí está em condições de sediar esse setor de maneira massiva, né? Então, é isso que a gente tem feito. Nós não temos, de fato, nos preocupado em interferir na atividade econômica, presidente Ana Cristina. A gente tem, sim, nos preocupado e temos uma missão muito clara, o prefeito Zafalão pauta isso também muito fortemente, uma missão muito clara de sermos mais eficientes, mais ágeis, entregarmos um serviço público de mais qualidade e com mais quantidade e, quem sabe, ali adiante sermos mais baratos para a sociedade que nos sustenta. A reforma da Previdência nada mais é do que tentar ficarmos mais baratos. Então, diria que a eficiência e a agilidade são, né, o tema de casa que está sendo feito, então, pela Secretaria da Fazenda, né? Antes de a gente entrar com a participação do Zagonel, eu quero fazer uma rápida observação aqui do pessoal que está nos acompanhando pelas redes, tanto pelo Face como pelo YouTube, que está sendo transmitido, da Sigra. Está nos acompanhando, então, o Regis, nosso ex-presidente, atual vice-presidente de Finanças e Patrimônio, Mônica Fabrin, faz parte da Sigra, Lu Pessato, também na nossa diretoria, a Fátima, que tenhamos uma manhã de boas notícias. Começamos bem, né? Também o Zagonel, o vereador Paulo Silveira. Bom dia, presidente Ana Cristina, e ao nosso secretário Davi. Abraço a todos. O Franco também participando. O Alain fez o seguinte comentário, presidente da Câmara de Vereadores. Bom dia, Sigra. Que baita entidade, que excelente gestão que a presidente está executando. Davi, um dos maiores quadros técnicos na área fazendária do Brasil. Sucesso do governo Marco Alba foi colocar técnicos capacitados e experts nas áreas fundamentais para o equilíbrio fiscal e financeiro, e assim transformamos nossa aldeia em uma metrópole. Seguindo aqui nos comentários, também Cláudio Ávila, bom dia, certamente um dos melhores secretários da Fazenda que já passou pela cidade. Em que pese as naturais divergências, não há como não reconhecer sua grande capacidade. Parabéns a ele e à Sigra pela transparência. Jonas Matos presente, Clairton Vitsorek e a Fátima também mais uma vez. Então, a gente percebe aqui que a tua gestão é uma unanimidade, né, Davi? Agrada a todos, então as pessoas percebem o quão técnico tu é e tem sido, e eu aqui, sendo da área de gestão de pessoas, também sendo administradora, preciso entender das finanças, e te confesso, como já comentei em outros momentos, a facilidade que é de entender e de interpretar os números do município pela tua fala. Entendo, assim, que tu traz uma didática, uma forma muito leve de a gente conseguir entender o que realmente está acontecendo nesse momento. E eu gostaria de convidar agora, então, o Zagonel para participar desta live. Bem-vindo, Zagonel. Bom dia, presidente Ana Cristina, bom dia, secretário Davi. Estamos aqui, tomando um mate nessa manhã fria de inverno gaúcho, não é? Que maravilha. Bom, secretário, inicialmente, dizer que é uma alegria ouvir do secretário que as contas do nosso município 100% em dias, atualizadas, em que pese a pandemia, não é? Que nós sabemos a dificuldade que todos nós passamos as nossas empresas, quanto mais na gestão pública, não é? E o secretário já pincelou, né, o que seria o objeto do nosso questionamento, que seria a questão do ITBI. Sabemos que, por um lado, esse imposto deve ter ajudado e contribuído muito para a prefeitura e o município estar com as suas contas em dias hoje, não é? Porque a cidade é um canteiro, um celeiro de obras, de empreendimentos, enfim, né? No entanto, do outro lado do balcão estão os empreendedores, o mercado imobiliário, as empresas de gestão imobiliária, e nos chega sempre
demandas, reclamações, queixas. Inclusive, eu atuo também no ramo, e a gente sente isso na carne quando vai encaminhar uma guia, solicitar uma guia do ITBI, não é? Então, hoje, o que não, a gente acaba não entendendo muito bem quais os critérios estão sendo utilizados pela Fazenda nesta avaliação, né, dos imóveis. Nós temos exemplos aí de imóveis efetivamente transacionados por um valor determinado, a Fazenda avalia num valor superior a isso e engessa as partes de que não há o que fazer, ou você paga ou você não faz uma escritura, não conclui a sua transação. Então, secretário, o que podemos, aqui enquanto entidade, enquanto demandas do setor, neste sentido da questão do ITBI, né, de buscar uma adequação? Passamos pela pandemia, o mercado imobiliário sofreu também uma desvalorização, uma queda, enfim, consequência natural pelo país todo. O que é possível fazer? Quais os critérios que a Fazenda está usando para fazer essas avaliações? Inclusive, aí saem aqueles comentários do tipo, será que o pessoal está sendo remunerado por avaliar mais? Enfim, tipo, a Azulzinha, guarda de trânsito, que ganha comissão por multa, né, que eu sei que não é o nosso caso em Gravataí, mas enfim. Obrigado, secretário. Que é isso. A Constituição veda essa remuneração por performance, né? A gente tem produtividade dos fiscais tributários aqui, sim, mas é por desempenho interno, processos resolvidos, vai ao encontro desta questão que eu falei há pouco de sermos mais céleres, e estamos longe ainda do ideal, mas a gente melhorou muito, e de premiar por mérito, né? Mas nunca nunca indexado ao valor que entra em caixa, porque assim é verdade. O ITBI, de fato, ele vem sendo uma receita que ganhou importância nos últimos anos. Vamos falar de 2 anos para cá. É paradoxal. A pandemia afetou vários setores, mas aqueceu o setor de transação imobiliária. Em 2020, nós tivemos, eu fiquei muito feliz de ter recebido um pouco a prévia para eu poder preparar alguns dados. Em 2020, nós tivemos 4.400 guias de ITBI lançadas, das quais 117 sofreram pedido de revisão fiscal. Então, aí o senhor, claro, pode ser que o contribuinte diga, não vou nem pedir, porque não adianta, eles são irredutíveis. Não é a prática, não é o dia a dia. Eu tenho liderado, muitas vezes, eu recebo, diria que 50% dos meus atendimentos ao público aqui é IPTU e ITBI. Né? E eu sempre que um vereador, sempre que um cidadão em si pede para ser atendido, e eu estou aqui, que estou com tempo, eu atendo, faz parte do nosso dia a dia, todos que estão aqui na Fazenda sabem disso. Nesse período de 2020, nós arrecadamos 22 milhões de reais com o ITBI. Então, o ITBI quase dobrou em relação a 2017, por exemplo. O que acontece, Zagonel e audiência, e eu até aproveito para agradecer as palavras elogiosas dos vereadores Alain, do Paulo Silveira, do Cláudio Ávila e dos demais, né? Obrigado, espero, de fato, fazer jus a essa boa imagem de que gozo, né? Isso é porque também o prefeito Marco e o prefeito Zapalão me deram liberdade para trabalhar enquanto técnico e jamais sofremos qualquer tipo de ingerência na condução técnica da secretaria. Agora, é óbvio, não somos a prova de falhas e está no nosso condão reconhecê-las sempre que elas existem. O ITBI, até 2013, e aí um mérito que não é meu, é do antigo secretário do Parodi, que a Covid levou, mas o Parodi, lá em 2013 e 2014, dotou a secretaria de uma estrutura de avaliação de ITBI. Até então, ela não tinha um critério claro. Até então, de fato, se homologavam guias de ITBI que vinham do mercado. A partir daí, se destacou para lá 2, 3 fiscais tributários, outros 2 ou 3 fiscais de posturas, e esse setor de ITBI hoje trabalha com base em uma inteligência consagrada pela legislação. Nós consideramos as avaliações recentemente realizadas naquele local, naquela região, ou imóveis similares, nós consideramos os anúncios que as imobiliárias, que os corretores fazem daquele próprio imóvel, muitas vezes, ou de imóveis similares, né? E nós, em último caso, fazemos vistorias. Porque se, de fato, o imóvel ele tem uma característica que o deprecia e que nós não estamos percebendo aqui pela análise sistêmica, pela foto de geoprocessamento, pela avaliação do terreno do lado, a gente vai lá e faz a vistoria em loco, sim, sempre que há essa dúvida ou que o contribuinte, o adquirente, solicita.
né? O fato é que esse ruído entre mercado e fazenda, no que diz respeito ao ITBI, ele existe, ele é presente, mas a gente tem critérios para defender. Semana passada, por exemplo, eu recebi a visita de um empreendedor que adquiriu 28 hectares a 400 metros da 118, ali perto da onde a Log Logística está se instalando. E ele declarou na guia de ITBI R$100 mil o hectare. Né? Aí, naturalmente, há uma discrepância, porque o terreno da frente, o imóvel na frente do dele, foi transacionado há 6 anos atrás por R$350 mil o hectare. O adquirente pagou o ITBI relativo a R$350 mil. E não houve contestação naquela época. Então, existe uma distância a se encontrar. Nosso fisco avaliou em 390 mil aquele hectare. Ele se insurgiu. E esteve aqui e atendi. Naturalmente, o fiscal responsável pelo setor de tributos atendeu junto. Aí ele nos disse, não, mas lá tem uma APP, uma área de preservação permanente. Mas nós, quando fomos tentar fazer a vistoria lá, a cancela estava chaveada e a gente não conseguiu acessar o imóvel. Né? Não foi noticiado isso, e aqui na nossa informação não temos essa condição. Não, lá tem uma área que é um declive brutal e que é inedificável. Bom, nós não conseguimos verificar isso. E o que tu disseste no teu recurso de reestimativa, contribuinte? Eu peguei 3 avaliações imobiliárias. Digo, olha, francamente, com todo o respeito que as imobiliárias nos merecem, mas as próprias imobiliárias são uma das responsáveis por nos fazer, às vezes, jogar lá em cima, porque quando a gente pega um anúncio de um imóvel, a gente vê a imobiliária ofertando aquele imóvel a 2 milhões, porque o próprio proprietário quer vender por 2, mas tu sabe que ele vai vender por 1.800, mas acaba anunciando por 2. E aí vende por 1.800 e muitas vezes o proprietário vem aqui com uma guia de 1,5. Né? E aí começa a surgir 3 variáveis no circuito. O que a fazenda faz? A fazenda se espelha naquilo que a própria imobiliária está dizendo que vale. Né? Então, essa relação negocial entre fazenda e corretagem e contribuinte, ela talvez precise ser mais bem compreendida. Né? E isso está, sim, no nosso papel enquanto Secretaria da Fazenda, e estamos sensíveis a isso, sabemos disso, e entendo, inclusive, e até só para concluir aquele caso do empreendedor que comprou os 28 hectares, então agora ele emendou o pedido de reconsideração dele, ele juntou um laudo da Fundação de Meio Ambiente que declara que X hectares daquilo lá é indisponível porque é APP. Nós temos uma legislação desde 2017 que diz o seguinte, que se tu laudar na FAMA e por opção gravar na matrícula ou não, tu inclusive tira isso do cômputo do IPTU. A gente não tributa nem IPTU sobre a área disponível. Né? Mas isso foi uma legislação feita em 2017, porque a gente vivenciou muito essa situação e aí resolveu legislar e deixar muito claro o critério. O contribuinte vai lá, entrega na FAMA os laudos, pede a avaliação, a FAMA vai lá, faz um termo de compromisso ambiental, um TCA firmado com o contribuinte, isso entra no processo, vem para cá, a gente extirpa isso do processo, do IPTU. E quando esse contribuinte for transacionar, ele tem a obrigação de gravar isso em matrícula, por vender esse imóvel adiante, para que ela continue não incidindo IPTU ali. Então, nesse caso aqui, ele emendou o pedido de reconsideração dele com essas informações muito mais alicerçadas no mundo técnico. Agendamos uma visita presencial, foi mostrado a ele no computador uma foto de, olha, esse imóvel aqui, está aqui a guia dele, olha, ele pagou 350 mil, pois é, não, na verdade o que eu estou declarando até não, mas acho que é meio termo, e aí então começa essa construção, né? Então não é que a fazenda é a vilã, de um lado existe um adquirente tentando pagar o mínimo possível, legítimo, de outro existe a fazenda tentando se precaver no seu dever poder de arrecadar e aplicar a legislação tributária como ela existe. Qual é a solução ou a construção que nós estamos vendo aqui? Se avizinha um momento de nós debatermos a atualização da planta de valores genéricos de Gravataí. A planta de valores de Gravataí ela é de 1997. Né? Ela é pré-GM. Então, o que significa isso? Significa dizer que a esquina da Sigra tem um valor do metro quadrado estipulado lá em 97,
convertido em unidade fiscal do município e vem sendo atualizado pela inflação ao longo dos anos. Mas ela não se valorizou apenas inflacionariamente, ela se valorizou porque o mercado valorizou de fato. Vide o prédio que existe nessa esquina hoje em relação ao prédio que havia ali meses atrás, né? Nós temos que fazer esse debate sobre a atualização da planta de valores. Nós temos um outro exemplo muito claro, não sei se estou me alongando, mas é para ser bem literal nisso. Lá na Dorival, nas imediações de onde vai sair o Zafari, semana retrasada, o proprietário de uma área grande lá teve aqui para acertar seus IPTUs atrasados. R$180 mil de IPTUs atrasados. Aí tinha parcelamento, mas precisava quitar porque precisa dispor daquilo lá para desmembramento, para isso, para aquilo. Aí uma conversa de cavalheiros, não, né, uma conversa super urbana, pegamos o carnê dele e vimos o seguinte: o senhor, quanto é que vale o metro quadrado desse terreno que o senhor está negociando? Estou vendendo a R$1.000, mas o senhor está pagando por R$100. Né? Então, essa grande discrepância da planta venal, do valor venal do cadastro da planta de valores e do valor venal comercial do ITBI é que permite um espaço de dissabor muito grande aqui, de insegurança até. Né? Então, qual é o nosso desafio nessa condução do trabalho da planta de valores? É compor uma comissão, e desde já convido a SIGRA para se fazer representar nessa comissão, com um técnico, com um profissional avaliador. Eu até pedi para um profissional avaliador de Gravataí que me consiga a relação dos profissionais avaliadores de Gravataí, que eu quero convidar todos para essa comissão. A nossa ideia é chegarmos mais perto da realidade. Nós sabemos que a planta de valores de Gravataí está extremamente defasada. Né? Bom, então aí isso vai soar como um aumento de imposto, porque se tu vai valorizar um metro quadrado em 10 vezes, o meu IPTU vai subir 10 vezes. Não, essa não é de fato a nossa convicção, né? Tanto que eu acabei de dizer que a gente baixou o imposto no ano passado. O prefeito Marco já tinha também essa concepção lá atrás, o Zafalon também tem essa concepção de que é preciso atualizar. Nós não podemos ficar com uma planta de valores de 22 anos, 23, 24 anos atrás. É pré-AGM, imagina, Gravataí é outro. Mas não podemos arrochar o IPTU do cidadão na mesma grandeza. Então nós vamos mexer em alíquota, para que se mantenha no patamar em que está. E aí eu vou fazer até aqui um ato de confissão. O IPTU de Gravataí é caro. Mas por que ele é caro? Porque durante muitos anos não houve justiça fiscal, não se tributou toda a malha existente, se tributava uma parcela. Nós lançávamos 76 mil cadastros imobiliários no IPTU em 2013. Nós estamos com 150 mil. Então, desses 76 mil, 60% pagavam. Então, na prática, 40 mil cadastros imobiliários, um pouco menos, pagavam IPTU e taxa de lixo por 150 mil. O serviço era deficitário, que não recolhia o suficiente para pagar, mal prestado, porque ele era mal pago. O vizinho se gabava de que o outro era um trouxa, porque o outro pagava em dia o seu tributo e ele não pagava. E não raro, depois de 3, 4, 5 anos de inadimplência, o município lançava um refis e premiava o inadimplente com isenção de multa e juros. Bom, desde 2015, e o Regis é testemunha disso, porque a SIGRA trouxe essa pauta para a Fazenda, olha, não façam refis. Vamos fechar uma parceria aqui, não ao refis. O que caiu como uma luva, porque de fato é isso, tu subverte a principal ideia da pontualidade tributária, né, que é a gente ter capital para poder custear serviços e poder entregar de volta para o cidadão aquilo que ele está pagando. Ele paga IPTU para quê, afinal? Ele paga taxa de lixo para quê, se o lixo não passa? E o lixo não passa porque o município não paga, o município não paga porque não arrecada. Então, o IPTU se tornou caro porque se tributava uma menor fração daquela que realmente existe. E aí, a partir do geoprocessamento, a partir do que fizemos desde 2015 aí, até aqui, de mapear a cidade, medir a cidade, atualizar as metragens quadradas, cobrar aquilo que de fato existe, aplicar a legislação e não fazer licenciosidades de acordo com aquela conveniência, nós sim incrementamos drasticamente a nossa receita de IPTU e taxa de lixo, a ponto de hoje chegar à conclusão de que o IPTU é caro. Então, se nós vamos mexer na planta de valores, Agonel, nós vamos ter a oportunidade de convergirmos nesse sentido. Planta de valores, planta venal comercial, planta venal de IPTU,
tem que chegar próximo uma da outra, a ponto até de nós ter no site da prefeitura uma planta. Vai transacionar na região tal, qual é o metro quadrado orientador nessa região? É tanto. O cidadão não se surpreende, já sabe quanto é que mais ou menos a fazenda vai trabalhar em termos de estimativa de TBI. E, claro, nesse trabalho que a gente quer deflagrar agora, a partir de amanhã, em julho, outras possibilidades podem surgir, inclusive no que diz respeito à fazenda, setor de TBI e o próprio mercado imobiliário, fazer uma construção conjunta nessa direção. Agora, hoje, os nossos critérios, eles são os critérios da realidade. A gente sabe que uma transação leva em consideração aspectos muito pessoais de quem está vendendo. Foi embora, se separou, faliu, tem circunstâncias as mais variadas. E do comprador, daqui a pouco ele sabe que ali do lado vai se instalar uma farmácia São João, e ele vai lá e topa pagar 20% mais caro porque o vendedor ignora isso. Então, o mercado tem critérios e conceitos que nós não conseguimos alcançar entre si, os particulares entre si. O que a gente faz é pegar a imobiliária que diz que aquele valor, aquele imóvel lá está por 2.200.000, a outra, o vizinho foi vendido por 1.900.000. Bom, nós temos um patamar aqui, esse imóvel vale 2.100, 2.50, salvo que haja uma particularidade. Né? No caso concreto dos 28 hectares, ainda há ruínas em cima do imóvel, que na nossa foto aérea parece área construída, e isso também foi considerado. Na vistoria, isso deverá ser deduzido da avaliação, se de fato se evidenciar como ruínas. Então, essa é mais ou menos a praxis, né? A gente não tem sincretismo nenhum aqui, podemos abordar, como sempre abordo, francamente, com qualquer um. Sei que é um assunto tenso, né? Mas a gente tem tentado fazer o melhor, como eu disse, para garantir a receita e também com algum critério técnico que seja defensável, que seja claro e compreensível pela parte do mercado. Obrigado, secretário. Entendemos que há distorções nos dois lados, a gente vê e percebe distorções, sempre, como você disse, quem está adquirindo quer pagar menos possível, né? Então, mas é importante essa construção conjunta que o secretário menciona, inclusive nessa adequação de valores, para que não tenhamos surpresas aí desagradáveis, digamos assim, para o coletivo em geral. Mas obrigado pelo esclarecimento. Não é a ideia do governo proporcionar as surpresas desagradáveis. Obrigada, Zagonel, pela tua participação, por uma importante pergunta aí, que houve um investimento de tempo exatamente pela necessidade de um esclarecimento, né? Então, eu gostaria já de poder chamar o Perrone, Hércules Perrone, também nosso diretor na entidade e nosso advogado da entidade. Seja bem-vindo. Está sem som. Aí. Bom dia, Cris. Bom dia, Davi. Bom dia, Rafael, Regis, Zagonel, o Marco Alba também que nos assiste, né? Alan, Cláudio Ávila, Paulo Silveira, especialmente também ali o Alan, dando parabéns para ele pela aprovação da reforma da Previdência, que é o objeto da minha pergunta aí para o Davi, né? Davi, bem-vindo, né? Sempre muito esclarecedor nas suas colocações ali. Apesar do vesteiro do IPTU aí, né? Davi, a aprovação da reforma da Previdência foi uma grande conquista desse governo, né? É extraordinária porque ela preserva aí a economia em médio e longo prazo, pelo que a gente pode deduzir aí dessas contas apresentadas inicialmente lá para a SIGRA. Qual é a estimativa de economia de recursos, de receita para a prefeitura decorrente dessas alíquotas, dessas transformações aí, né? E nos próximos 5, 10 anos, né? E no que isso vai se converter para a sociedade de um modo geral? Boa. Bom, Perrone, obrigado, bom dia. Só estou olhando para o lado aqui que eu vou puxar a minha lâmina aqui de valores para eu não especular no que diz respeito a valores tão importantes e gigantescos. Nós abrimos esse debate da reforma da lei, da reforma da Previdência, e ouvimos aos sindicatos e às entidades
e tu mencionaste aí que a sigla esteve lá numa reunião com o prefeito e alguns membros do governo, e também o Sigilores, para a gente poder apresentar isso. O déficit, a situação atual hoje do Instituto, a posição de 30 de dezembro de 2020, era uma necessidade de R$1.558.717.587,45 para fazer frente à massa de servidores já inativa e os ativos em condição de se aposentar nos próximos 15 anos. Né? Significa, não vai gastar 1,5 bilhão em 15 anos, mas até que essas pessoas tenham o seu falecimento. Né? Desses 1,5 bilhão, 640 milhões seriam para benefícios a conceder e 918 milhões para manter os benefícios já concedidos. Os que já se aposentaram numa égide legal mais generosa e que vão seguir vivendo ao longo dos anos. O IPAG tem de patrimônio, tinha lá em 30 de dezembro, uma posição de patrimônio de 237 milhões em aplicações de banco e 145 milhões de crédito a receber do município de parcelamentos feitos por inadimplências, feitos para honrar inadimplências do passado. O que nos leva a um resultado geral de um déficit de 1.176. Esse era o número a equacionar. 1.176 milhões de reais, que nos cobrava 45 milhões de reais esse ano, 52 milhões de reais ano que vem, 56 milhões de reais no outro ano, e assim progressivamente até chegar a 120 milhões de reais em 2035, a valores constantes. Significa sem dar reposição salarial para mais ninguém, sem contratar ninguém. Né? O que o prefeito Zafalon, desde o início, pautou nesse tema? Olha, nós temos que resolver, é um assunto que vai inviabilizar o município, né? E a nossa sugestão é que o servidor resolva 50% dessa conta e o poder público outros 50% dessa conta. E foi assim que nós construímos a reforma que acabou aprovada lá, e eu volto a elogiar a atuação do Legislativo e na pessoa do Alan, do vereador presidente da Câmara, como tu bem lembraste, que teve todo o discernimento, que teve toda a maturidade, toda esses 16 vereadores tiveram uma maturidade política exemplar, a ponto de influenciar em outros municípios do estado. Porto Alegre mesmo conseguiu no dia seguinte aprovar o seu primeiro turno lá, né? Nós já no segundo turno da emenda lei orgânica aqui, muito por força pela indução do que se fez em Gravataí, do que tinha acontecido aqui. Uma vitória expressiva, né? 16 votos de 21, o que significa que o Poder Legislativo, os vereadores, compreenderam que esse era um assunto de Estado e não de governo. Né? Então, nós entramos lá com uma proposta em que, pela reprodução da emenda constitucional 103, esticando o tempo de contribuição, implementando regras de transição que tem um fator de conversão no percentual de fruição salarial depois de aposentado, né? E taxando os inativos, nós buscamos desta parte, da categoria que, ao final das contas, é a beneficiária da Previdência, 49% dessa economia. Tá? Então, dos 1.176, nós reduzimos a 517 milhões de reais, a 596 milhões de reais o valor que o poder público vai ter que arcar no longo prazo. Também, por incorporar as regras, nós esticamos em 12 anos o sistema de financiamento, porque antes nós tínhamos uma imposição de até 2043 com essa circunstância equacionada, porque era quando a grande massa de servidores entraria em tempo de aposentadoria. Como agora eles vão ficar 5 anos ou um pouco mais contribuindo, e 5 anos ou um pouco mais menos vivendo, financiados pelo IPAG, isso tem um resultado dobrado. Né? Então, se o Perrone contribui mais 5, ele também vive menos 5 à custa do IPAG. Então, eu, na verdade, estou buscando 10 anos de resultado aqui. Né? Quando o aposentado acima de um salário mínimo passa a contribuir, e hoje ele não contribui, isso significa o seguinte: Perrone, me desculpa, Perrone, mas vou te usar como exemplo aqui, só para ser pedagógico. O Perrone na atividade contribui com 14% e o poder público contribui com 15,7%. 30% sobre o salário dele. Amanhã ele se aposenta. Ele não contribui mais com os 14% e o poder público não contribui mais com os 15,7%, porque ele deixa de ser um servidor ativo.
E aqueles 30% deixam de cair no caixa de composição do Fundo da Previdência. Aonde é que o Fundo de Previdência vai buscar os 30%? No Tesouro, numa alíquota extraordinária. Então, ao instituir essa contribuição do servidor aposentado, nós criamos um financiamento totalmente incremental para o fundo, que não existia. O que significa um salário mínimo? Quem ganha um salário mínimo, R$ 1.100, um salário mínimo nacional, não contribui. Quem ganha 1.200, contribui com 14% sobre 100. 1.200 menos 1.100, R$100. Ele vai pagar 14% de R$100. O cara que ganha R$5.000 vai pagar 14% de 3.900. E com isso nós criamos um incremento de 150 milhões de reais no longo prazo, ao longo desse tempo de equalização do atuário, que não havia no financiamento. Então, essa foi a maneira que nós encontramos. Como é que o poder público vai arcar com a sua parte sem tirar da sociedade, ou tirando sim, mas sem que isso signifique ampliar o financiamento já existente? Nós ampliamos a nossa parte patronal de 15,7% para 20%, ou seja, sobre o servidor, quando formos lá em agosto pagar salário de julho, nós já vamos estar pagando 20% sobre a folha dele. O aposentado, ele só vai pagar em julho, agosto, setembro, lá em outubro, porque ele vai fruir de uma noventena, né, para se prevenir dessa questão do desconto. Nós, já em agosto, estaremos pagando 20%. Esses 20% eles são interessantes porque o município consegue usar as mais variadas verbas de financiamento de salário, que não pode usar para alíquota extraordinária, para o déficit, mas pode usar para patronal. Então ele consegue fazer uma sinergia das receitas que ingressam. E isso é importante para nós. Ele tem um impacto sim, mas não é um impacto, não são 100% do incremento que vão impactar no Tesouro, muito menos do que isso. Outro tanto, nós vinculamos, que é a parte mais expressiva, a receita de imposto de renda do município ao financiamento do Instituto, do déficit. Significa dizer que aquela receita que vai entrar todos os meses retida na fonte, ela vai ser canalizada para uma conta do IPG para fazer o financiamento. Bom, então, no fim das contas, acaba sendo dinheiro que vai para o Instituto. Aqui também tem uma vantagem. Hoje, a gente só paga a alíquota extraordinária do Tesouro. Mas eu tenho um dever constitucional de botar 25% na educação e 15% na saúde. Então, quando entra o imposto de renda, eu só fico com 60% do Tesouro. Os outros 40% vão para a saúde e para a educação. Ao vincular o imposto de renda ao financiamento do déficit, eu consigo vincular 100% do imposto de renda. Então, eu acabo tendo também aqui um ganho de aproveitamento do recurso que vai remunerar este fundo, né? E esse é o valor mais significativo, são 375 milhões de reais projetados até 2055. E a parte final, que a gente também colocou na nossa mensagem, que instruiu os PLs lá na Câmara, e que o prefeito já está tratando disso junto com o IPG, é a rentabilização de ativos. O que é que a gente pretende fazer? O Instituto, com o recurso que tem, construir um centro administrativo, e o município locar esse centro administrativo do próprio Instituto. O município hoje gasta um valor expressivo em locações mensais. Esse valor expressivo continuaria sendo expressivo, mas ele iria para o Instituto, e iria compor o fundo, e não teríamos que pagar novamente, né? Hoje pagamos a locação e botamos uma alíquota extraordinária lá. Então, essa concertação foi feita para que a gente possa, assim, aí reduzir a 6% o déficit atuarial propriamente dito, né? Esse é um resultado que a gente espera buscar imediatamente. Como eu disse na abertura, nós estamos com um atuário da consultoria que foi contratado ainda no governo Marco Alba, já trabalhando na Secretaria da Previdência em Brasília. Eles próprios se surpreenderam com o rito de Gravataí. Eles atendem Novo Hamburgo, eles atendem vários outros municípios do estado. Eles têm usado Gravataí como, digamos assim, um exemplo, né, um case, porque eles não esperavam essa celeridade e, de certa forma, até essa pouca polêmica, né? E a gente atribui isso muito a essa questão que eu falei há pouco. É um assunto maduro, é um assunto debatido no mundo. A Previdência quebrou a Grécia, a Previdência quebrou Portugal, a Previdência só não quebrou os países onde não há Previdência, né? E é um problema do Brasil, né? Então houve muitos que quiseram ardilosamente dirigir o debate de quem é a culpa. Olha, se nós começarmos a apontar o dedo para quem é o culpado, nós não vamos apontar o dedo para a solução.
E o que é vital e visceral para o município é a solução. Muito mais do que indagar o culpado. Esse maniqueísmo do culpado não ia resolver a equação, né? E acho que nisso a gente também ganhou muito em não polemizar o debate desnecessariamente, em não tumultuar o debate desnecessariamente e focar na solução. Focar naquilo que de fato era importante e que tivemos o êxito. Então, Perrone, nós esperamos buscar o resultado já imediatamente, agora no segundo semestre desse ano. Nós já pagamos 6 meses de uma alíquota extraordinária mensal de 3,5 milhões, o que significa algo como 21 milhões e alguma coisa de reais já pagos ao Instituto. Teríamos outros 24 milhões a pagar no segundo semestre, porque o 13º também conta, então nós temos 7 meses no segundo semestre. E não faz parte dos nossos planos pagar esse valor no segundo semestre. Sim, pagar o valor já a partir do resultado da legislação que aprovamos agora. Por isso foi dito, sempre muito bem enfatizado por parte do representante do governo. É urgente, é inadiável e inviabiliza o município. Para se ter uma ideia de grandeza, o município de São Paulo, daqui a 3 anos, se não reformar, se inviabiliza também. Em São Paulo, sei lá, 100 bilhões de reais de orçamento anual. Então é um assunto gigantesco e que, felizmente, Gravataí conseguiu superar. Olha, é importantíssimo e a relevância desse resultado ela vai ser alcançada ao longo do tempo, tenho certeza disso, pela comunidade. É isso, Perrone. Maravilha. É isso, obrigado. Gravataí sempre um bom laboratório para experiências aí, né, que depois vão se espraiando, como a gente estava comentando há pouco. É um laboratório. Excelente, parabéns também pelo trabalho. Com certeza, logo a gente vai vivenciar isso aí. Parabéns pelo trabalho extraordinário, sempre bem-vindo aí, tá, Davi? Obrigado. Obrigada, Perrone, pela participação, e espero não estar sendo ingênua, mas a gente percebe um movimento, tanto por parte do Legislativo como do Executivo, de adotar um comportamento de transparência. A gente percebe que os números estão sendo expostos, estão sendo esclarecidos. Agora o Regis mesmo fazendo um comentário que foi muito esclarecedor. A SIGRA foi uma das tantas entidades que foi chamada para conhecer do que se está se falando exatamente quando se fala em reforma previdenciária. E a partir daí, então, a gente pôde se posicionar. Somos a favor ou somos contra. Nós não temos como tomar posição de algo que a gente desconhece. E hoje a gente percebe que Gravataí está tendo essas informações para poder se posicionar, né? Então, parabéns aí também pela transparência que tem sido adotada. E chamo, então, o Regis para a gente conseguir fazer a nossa última pergunta, já são 9h30, a gente vai se estender um pouquinho mais, já que a gente começou atrasado, mas vamos cumprir o tempo da nossa live. Seja bem-vindo, Regis. Bom dia. Bom dia. Bom dia, secretário Davi. Bom dia, presidente Ana Cristina. Uma saudação também ao pessoal que nos acompanha esse Café com Negócio da SIGRA, aos vereadores, nosso presidente Alan Vieira, o Cláudio Ávila e o Paulo Silveira, que nos acompanham, e também os nossos parceiros aí de diretoria, Hércules, Perrone, Zagonel, e também o nosso ex-prefeito Marco Alba, que participa conosco aqui também na nossa sala de conferências aqui. A Selma também se manifestou agora, Regis, está nos acompanhando. Selma. Bem-vindo a todos aí que nos acompanham. Davi, satisfação muito grande estar conosco mais uma vez aqui na SIGRA, um amigo, né, que a gente conheceu, que hoje é quase um gravataense. Nós estamos fazendo até uma campanha para ele se mudar para Gravataí, porque vive Gravataí, assim, com muita emoção, com muita propriedade, né? O teu trabalho é reconhecido por todos aí, recebeu vários elogios aí, então, e realmente tens feito um ótimo trabalho em frente à Secretaria da Fazenda e construiu isso, né? Essa questão da confiança, e a Cris falou muito bem no início, que tu tens uma facilidade para se comunicar, né? Principalmente em temas adversos, muitas vezes, né? Como o próprio Zagonel colocou agora na pergunta dele, e que tu, com propriedade, com transparência, que eu acho que é muito importante, né? Principalmente no poder público. A transparência é importante em todo lugar, obviamente, mas no poder público a gente sempre tem aquele pé atrás, né? Como é que está sendo feito, até por exemplos negativos que a gente tem.
e tu tens realmente feito um trabalho nesses 9 anos aí, frente à secretaria, que nos orgulha muito, né, em Gravataí. Mas já estamos no adiantado da hora aí. A minha pergunta, a minha questão é sobre o nosso polo logístico que Gravataí vem se transformando, né? Há alguns anos a gente vem discutindo que Gravataí está bem dependente do complexo da GM, né? A General Motors, uma grande empresa que deu um up muito grande para a nossa cidade, mas que, por outro lado, nos preocupa, né, porque Gravataí tinha que ter outras formas de arrecadação, outras formas de desenvolvimento. E o que se nota é que depois de quase 20 anos, né, que se esperava a duplicação da 118, hoje a 118 vem se tornando o grande polo logístico do Rio Grande do Sul e, quiçá, do Brasil, né? Quer dizer, é importantíssimo as empresas vindo se localizar aqui ao longo da 118, onde podemos dizer que a duplicação ajudou muito para isso. Pergunta como é que a arrecadação dessas empresas de logística que estão entrando no município, né, o que elas vão representar, qual é a perspectiva de representação, e se realmente Gravataí começa a se tornar esse polo logístico e que não ficamos simplesmente dependendo da GM, com a relação de arrecadação para o nosso município. Nessa linha, eu gostaria que o secretário nos falasse um pouco. Bom, obrigado. Antes de mais nada, dizer que a transparência com a qual nós temos trabalhado, ela foi um ativo perseguido pelo prefeito Marco Alba desde o primeiro dia de gestão, lá em 2013. Até no nosso slogan nós tinha a questão da transparência. Sistema de informática com absoluto atendimento à lei de acesso à informação, com absoluto atendimento das exigências de transparência do TCE, do Ministério Público, fomos premiados várias vezes, e a gente percebe que, se num primeiro momento isso pode parecer um tendão de Aquiles, depois isso se torna a tua fortaleza, porque tu ganha credibilidade na medida em que tu não doura a pílula. Aparentemente, o assunto ITBI poderia mistificar e atemorizar, mas não, está no nosso papel, de fato, admitir aquilo que cria situações de dificuldade para com a sociedade e tentar superar, sempre exercendo o nosso dever, nosso mistério legal. Então, obrigado, Regis, mas é em nome do governo que eu recebo esse elogio. A transparência, ele é um ativo, um legado dos vários deixado pelo Marco aí, que o Zafalon tem colocado em primeiro plano também. As logísticas, como eu disse no início, elas são incentivadas desde 2013, bem recebidas, e como tu bem colocaste, depois da duplicação da 118, do fim da obra, em especial, a duplicação sim, mas mais do que isso, a segurança, a rodovia nova, trafegável, a 118, ela se tornou um domicílio, um local de instalação de muitas logísticas, mas não é o único. A RS30 aqui, por exemplo, já está recebendo 2 logísticas agora. Né? Nós temos empresa de material de construção que fez uma aquisição do Distrito Industrial do Antigo Pavilhão para montar a sua logística. É Gravataí, é a localização, muito perto de Porto Alegre, muito perto do Vale dos Sinos, cortada por rodovias, talvez as melhores do país, sem dúvida as melhores do estado, a Freeway, a própria 118 hoje finalizada, a poucos quilômetros e minutos da 116. Então, quem está em Gravataí vai para qualquer lugar do estado em poucas horas. E essa é a dinâmica que o inquilino da logística está buscando, porque as logísticas, a GLP, a Medabil, a Montabil, né, que é a Modular 118, a Log, eles vêm para Gravataí, a J. Silveira e outros, que eles estão instalando em Gravataí porque os seus clientes querem vir a Gravataí, porque eles querem encurtar o tempo de entrega. Né? E hoje faz parte do valor de mercado deles dizer que entregam em 6 horas em qualquer lugar do estado. Né? A Magazine Luiza, por exemplo, faz todo um merchan em cima dessa questão do tempo de entrega. A verdade é que a pandemia favoreceu enormemente esse setor de e-commerce, como eu falei há pouco, né? E esse setor, por sua vez, percebeu que ele não pode perder o cliente para a loja física. Porque se eu tiver aqui no shopping para ter o produto amanhã,
eu não vou comprar do site. Agora, se o produto chegar hoje de tarde, eu não tiver que carregar, eu não tiver que botar no meu carro, não tiver que deitar banco, não tiver que fazer... Putz, melhor ainda, né? Eu compro de casa, do sofá, por impulso, tô olhando aquela TV Samsung, tela curva ali, sonhei com isso, passo o cartão. E no outro dia está chegando na minha casa. Então esse é um fenômeno nacional, mundial talvez, mas nacional sem dúvida. E no Rio Grande do Sul e no Sul, Regis, para te corroborar a tua tese, no Sul, Gravataí é o maior polo logístico, vai se consagrar o maior polo logístico com a conclusão da LOG e das outras duas logísticas que estão em fase de implementação, em metragem quadrada construída. Né? Mais de 200 mil metros quadrados de área construída para a logística. Né? Então, a gente percebe que esse é um círculo que não está perto de se esgotar, ele ainda vai se ampliar mais. Das grandes empresas de e-commerce do Brasil, 3 que detêm 71% do mercado nacional têm sede em Gravataí. Tem obra em Gravataí, operação em Gravataí, a Magazine Luiza, as Americanas e a B2 Lab. Então, esse cara, o que é o nosso desafio hoje? Se ele for apenas um centro de depósito, compra 5 mil televisores, tela plana, a 5 mil reais cada um, ele bota 25 milhões de reais em imobilizado aqui dentro. Ele joga o valor adicionado fiscal nosso lá para baixo. O que é o valor adicionado fiscal? É a diferença do produto da venda para o valor de compra. E este VAF, valor adicionado fiscal, responde por 75% do ICMS do município. Então, enquanto do município, essa é a lei do ICMS, 75% dele é composto pelo VAF. Então, enquanto a GM e a nossa dependência da GM, eu costumo dizer dentro do governo, ela é uma dependência gostosa, todo mundo gostaria de ter, é uma dependência de vitamina e não de droga, né? Porque ela é uma baita, uma empresa que nos orgulha e bota não apenas dinheiro de receita de CM para dentro, mas salários, né? Toda uma irradiação de economia que ela faz lá. Mas enquanto a GM, ou a Dana, ou a TDK, ou a Fites, enquanto empresas industrializarem, comprarem a matéria-prima in natura, uma chapa de aço, e entregar um carro, ela faz um valor adicionado fiscal brutal aqui nesse processo industrial. Né? Porque ela comprou aquele pneu X reais a tonelada e ela vendeu um carro a 100 mil reais. Ela agregou um valor brutal ali dentro. A diferença entre essa venda e essa compra faz o valor adicionado fiscal. E isso mexe no nosso índice de participação do município, o IPM. Todos os anos, segundo semestre, a Fazenda do Estado mede o VAF de todas as operações do município, não apenas o VAF, outros indicadores, mas o VAF responde por 75%, e estipula um índice de participação do município, certo? E aí, no ano seguinte, tu vai ter aquele índice de participação no bolo tributário de ICMS do Estado. Então, o Rio Grande do Sul, por exemplo, vai arrecadar 40 bilhões de ICMS esse ano. 10 bilhões, 25%, ele divide com os estados, de acordo com um índice de participação do município. Gravataí, 2,88, alguma coisa por cento. O que nos daria, a valores estimados no ano, 210 milhões. A GM responde por 80 milhões desses 210. O complexo SIAG. A GM e a Sistemistas. Se ela está parada, os sistemistas também estão. Então, o complexo SIAG responde por 44% desse ICMS. E, enquanto ela estiver aqui, eu faço votos que seja por muito tempo, será, assim, expressivo por causa da característica industrial dela. Né? Agora, de fato, a nossa visão de diversificar é porque a gente está vendo que a logística, não o galpão em si, mas quem está lá dentro, é quem está absorvendo o crescimento do mercado nos 2 anos. O e-commerce cresceu 38%, 40%, é o setor que cresceu, que bombou. As pessoas ficaram em casa, as pessoas reformaram, as pessoas passaram a viver mais as suas vidas privadas e investiram muito nesse período. Né? Perceberam que não é preciso ir na loja. Os shoppings estão se reinventando, tem grandes redes de loja fechando em shopping. Não vai pagar 200 mil reais de locação por mês se as pessoas não estão mais indo lá de medo de contágio, né? Existe uma conversão de comportamento em curso. Uma nova realidade. Uma nova realidade, alguns dizem um novo normal, para mim o normal é nós conversar sem máscara e tomar chimarrão, né? Mas alguns dizem novo normal, e que felizmente Gravataí está surfando. Gravataí
começou lá atrás, em 13, e hoje está já colhendo esses resultados, né? E não querendo acordar para se movimentar nisso, porque essa é uma corrida e eu acho que a gente está liderando. Então, para exemplificar, por mais bem-sucedidos que sejamos na atividade de diversificação econômica com os inquilinos das logísticas, eles jamais chegarão a equilibrar o retorno econômico de ICMS que a GM e as indústrias, não apenas a GM, mas a GM como grande locomotiva, garantem para o município. Agora, não é só nisso que a gente mira na geração de empregos, a gente gira na economia indireta que gera naquela localização, abastecimento, comida, contratação, deslocamento, tem uma série de fenômenos de irradiação feitos a partir das logísticas. Só para não deixar de falar, e é importante que se diga, eu falei antes por que o nosso PPA está prevendo 6% de crescimento, a GM está parada esse ano, ela está com um valor adicionado fiscal 44% menor do que o mesmo valor no ano passado. Então, este VAF da GM, ele vai influenciar no repasse do ICM de 2023. Este ano, nós estamos em 4º lugar no estado em repasse do ICMS, porque nós estamos colhendo o VAF de 2019 da GM. Não só da GM, mas, né, a GM em 2019 fez um valor adicionado fiscal de 3 bilhões 117 milhões. Significa que por quadrimestre ela fez 1 bilhão de valor adicionado. No primeiro quadrimestre desse ano ela fez 316 milhões. Então ela está um terço. Daquele primeiro quadrimestre de 2019. E isso nos bota as barbas de molho. Isso nos permite antever um cenário de diminuição de ICMS daqui a 2 anos. Mas então é certo? É bater o martelo? Não, não é. Porque os demais municípios industriais do estado também se ressentiram com a Covid. Então todos deverão cair, né? E isso pode fazer com que o bolo, como eu disse, o bolo daqui a 2 anos seja 40 bilhões, 45 bilhões, e todos os grandes expoentes industriais tenham caído na sua participação a ponto de que a perda financeira de Gravataí não seja tão expressiva. Né? Quem é que vai crescer? Os setores agroindustriais, municípios como Passo Fundo, municípios que têm beneficiamento do produto primário, que a gente sabe que está sendo a grande locomotiva da balança, né, do mercado externo brasileiro. Esse município, o agro, né, e o combustível. Canoas tem crescido muito por causa da Refap, porque refina ali, compra óleo bruto e entrega gasolina, e entrega diesel, e entrega etanol, e esse valor agregado no processo fabril deles tem jogado o ICMS para cima. Canoas talvez ano que vem supere Porto Alegre já em retorno de ICMS. Né? E o setor de combustíveis é um setor que este ano vem crescendo bastante. Então esse é o cenário, de verdade, o acerto que eu vejo, e a gente tem trabalhado nisso no fomento das logísticas, né, é o grande potencial de crescimento do comércio e da diversificação que elas estão nos permitindo. Né? E isso sim vai nos trazer um resultado de médio prazo. Né? Mas... Tá bom, obrigado, Davi. Realmente a gente está bastante adiantado no tempo, mas é importante... Se mostra mais uma vez a importância dessa reforma que se fez na Previdência, né? Porque realmente não só Gravataí, né? Como vários municípios, esse valor agregado do ICMS no próximo ano vai refletir já da pandemia do ano passado. E 2023, com certeza, talvez seja até maior, né? O reflexo negativo, né? Então é importante essa diversificação, né? E estarmos sempre atentos e também de podermos dialogar, né? É importante essa abertura, a nossa presidente Ana Cristina trazer esse assunto à tona, esse debate, e a SIGRA sempre se colocou à disposição, e até agradecemos muito aí a Prefeitura, e principalmente a Secretaria da Fazenda, por abrir esse diálogo, né? E nós, como entidade que representa o empresariado da cidade, né, se sente, sim, muito feliz em poder participar e discutir esses assuntos com o poder público. Obrigado, secretário. Obrigado. Obrigada, Regis, pela participação. Regis, que só não é presidente ainda, eu acho que por uma questão de tempo que a gestão precisa, né, ser renovada, porque pela entrega ele é muito atuante dentro da entidade. E teve nos acompanhando aqui também a Cleraci, que é a diretora também na SIGRA e que foi nossa arquiteta da nova sede, que vai ser aí entregue
em agosto, que é o mês de aniversário da entidade. Então, acho que é uma importante participação que acompanhou a nossa live. Chegamos ao final, secretário, acho que os conteúdos que foram trazidos aqui nesta live de grande importância, porque foi muito esclarecedor, acho que as pessoas puderam ter informações importantes, né, que a gente precisava a respeito da Secretaria da Fazenda. Eu gostaria de te devolver a palavra para que em 2 minutos pudesse fazer as suas considerações finais e que não saia da live assim que a gente encerrar, para que a gente possa ter um bate-papo final. Bom, eu agradeço o convite, me sinto honrado de poder representar a Prefeitura. Como dito, estou há alguns anos, desde o início, desde o governo Acimar, né? Por incrível que pareça, eu sou um estrangeiro e talvez um dos mais longevos nesse grupo político que está governando o município. Nós temos tido a felicidade de ter recebido um bom legado do prefeito Marco Alba. Isso é sempre importante enfatizar, porque não se faz setor público no instalar de dedos, é no médio prazo, é com resiliência, é com foco, e a gente tem tido essa continuação. A Previdência, por exemplo, ele teve envolvimento direto e auxiliou enormemente nisso. Então, Gravataí, de fato, é um município que está se diferenciando pela qualidade da sua condução hoje política e pela maneira como isso se harmoniza com o setor empreendedor, vide a sigla e a relação que temos. Eu disse semana passada no hospital, no lançamento da UTI, que o que me impressiona é a resiliência da economia de Gravataí. Em plena Covid, estarmos crescendo, em plena Covid, estarmos bancando um enfrentamento de maneira solitária, em plena Covid, estarmos pontuais em relação aos fornecedores, em plena Covid, encaminharmos uma solução como a Previdência. Isso mostra que não é por acaso que alguns municípios dão certo e outros não dão, né? Eu não tenho dúvida de que Gravataí desponta como um dos grandes municípios do estado, vai viver dificuldades, mas vive sempre e as supera sempre, né? E me sinto, de fato, Regis, cada vez mais coagido a vir morar em Gravataí. A minha família já está nessa vibe também. Inclusive, talvez daqui a pouco eu esteja aí vizinhando com vocês. Eu agradeço o convite e fico à disposição. E eu gostaria de chamar, então, o nosso ex-prefeito Marco Alba, que gostaria de fazer também um agradecimento. Tá sem som. Bom, bom dia. Não, parabenizar a Ana Cristina, a Sigra, aí, o Regis, o Perrone, o Zagonel, todo o grupo diretivo. Saudar o secretário Davi, que é um especialista na área da economia, né, nosso secretário da Fazenda. Eu acho que ficou bem claro que o nosso governo, esse grupo que hoje é responsável pelo município, trata com responsabilidade e transparência todos os temas do município. Só acrescentar uma coisa que eu sempre acho importante, o Davi fala super bem sobre isso, mas desde que nós nos instalamos aqui a partir do prefeito Acimar e essa revolução de gestão que a gente implantou, e a atração de investimentos tem muito a ver com os indicadores que os grandes empresários, as grandes empresas observam de cada unidade federativa. E Gravataí hoje tem grandes indicadores. O melhor deles é a diminuição da dívida consolidada, que nós tínhamos em torno de 60% em relação à receita corrente líquida em 2012, e agora nós estamos ali no patamar de 24%. Então, o empresário, ele olha o peso da máquina, né? Quando ela é muito pesada, ele sabe que o penalizado será a atividade econômica. Eu acho que esse é o grande feito da nossa gestão, da nossa equipe, do governo, tanto lá do Acimar, dos nossos dois governos, do governo do Zafra. Nós temos um projeto que se identifica com diminuir o peso da máquina, tornar ela eficiente e eficaz, e com isso todos os investidores e pagadores de tributos se sentem respeitados e, obviamente, que são atraídos por esta lógica de comportamento. Lamentar, que falta a Mercado Livre, ela podia estar aí junto com a gente, na 118, mas agradecer a Sigra pela parceria e dizer para o Davi que seguimos em frente. Esse menino aí é reconhecido por todos, tem uma capacidade técnica incrível, e que bom, que já está
também integrado e se apaixonando e vindo para Gravataí. Esse é o grande epílogo dessa história, desse casamento feito aí que interessa para nós. Técnicos qualificados e governos responsáveis e transparentes. Bom dia, parabéns, um abraço a todos e que Deus seja sempre louvado. Amém. Muito obrigada, ex-prefeito Marco Alba, pela participação. Encerramos, então, a nossa live, fazendo os agradecimentos aos nossos mantenedores, Clínica Rebelato e Dana, ao patrocinador Sicredi e o nosso parceiro Caergues. Um bom dia a todos. Bom dia, obrigado.